E eu entendi assim que Deus me trouxe nesse mundo como se fosse uma última igreja, para salvar exatamente quem a religiosidade condena, que são as pessoas que para o mundo são desprezíveis. E Deus me escolheu sendo assim, desprezível, porque Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Então eu me considero louca assim, amo Jesus, sou completamente apaixonada. Quem fala que eu tenho uma pombagira, respeito as religiões, mas eu não tenho, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Deus usa as coisas loucas deste mundo para ser uma última igreja, para salvar algo que uma religiosidade condena? Seria isso mesmo? Eu vejo muitas pessoas usar essa fala, mas vamos entender qual passagem e o que esse versículo quer dizer? Que está em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27, que diz o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E o que esse versículo quer dizer? Que Deus age de forma contrária à lógica humana. Da forma que um humano pensaria ou vê, Deus ele faz de uma forma totalmente diferente. Deus usa, ou melhor, escolhe tudo aquilo que é incapaz, fraco, tolo, à luz da sociedade, aquela pessoa que ninguém não dá nada. Deus escolhe essa pessoa para que venha se cumprir na vida da pessoa os propósitos de Deus e que nisso seja exaltado e glorificado a sua soberania e graça em usar pessoas improváveis e torná-las pessoas prováveis. Então, sabe aquela pessoa na sociedade, na sua rua, ou seu amigo que é meio zero à esquerda, que não fazia nada certo? Essa pessoa se converteu, entrou na igreja, tinha um chamado de Deus e a vida dessa pessoa foi transformada da água para o vinho, né? Numa mudança de mentalidade, de comportamento, de oportunidades, que essa pessoa antes não era nada e hoje pode ter condições ou teve uma grande superação em sua vida. É nesse sentido. Só que tem muitas pessoas que usam essa passagem para justificar as suas não mudanças de comportamento de uma forma positiva para permanecer de uma forma meio que negativa. Como ela mesma disse, Deus me escolheu para ser uma última igreja. Aí entra algumas heresias quando alguém não busca, por exemplo, um bom discipulado. Porque quando eu saio pegando, misturando versículos, eu posso criar qualquer salada mista aí, gospel, e sair pregando um monte de heresia, né? Então, o primeiro ponto a entender é que eu não posso usar esse versículo, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quando Deus fala as coisas loucas, não é que você tem que ser louco e permanecer louco. O louco é uma pessoa improvável quando Deus torna provável. Alguém que nunca ninguém daria nada e essa pessoa mudou completamente de uma forma positiva. Então eu não posso justificar meu comportamento negativo como louco para dizer que Deus me usa assim, vou permanecer assim e não vou mudar, por exemplo. Ou olhar para a irmã da igreja ou uma pessoa que cometeu um pecado e dizer que pelo fato dela ter fofocado, o meu pecado é justificável dela que é errado, entende? Por outro lado, não é uma pessoa religiosa que vai nos condenar. Biblicamente, Romanos 3,23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, independente dos religiosos, já estamos em condenação e sem Jesus permanecemos nela. Jesus fala que não veio condenar aquilo que já foi condenado, mas salvar aquilo que foi perdido. Então, a intenção de Jesus não é condenar, mas é salvar. Ou seja, uma pessoa que é convertida vem falar para você sobre renúncia, santidade, abandono de pecado e uma busca de mudança de vida e de comportamento, você não pode tratar essa pessoa como religiosa, mas como uma pessoa correta aos olhos de Jesus. Pois o próprio Senhor diz em João 14:21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, ela tenta se justificar ao padrão de vida reprovável que ela está vivendo e tratando como religioso ou como errado qualquer pessoa que pregue uma santidade, um princípio ou renúncia, que é o principal do Evangelho. Se você quer ser seguidor de Jesus, ele mesmo diz em Lucas 9:23, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O princípio do Evangelho é renúncia, santidade ao Senhor e uma mudança de vida.
Porque se o evangelho não muda o seu coração e tira aquele coração de pedra e não te dá um coração de carne, você ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus. E o próprio Senhor diz que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então cuidado, porque por falta de discipulado e busca de estudo da palavra para compreender aquilo que você fala, você pode levar heresia às pessoas, falso ensino e levar elas a um caminho enganoso. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, será que um cego pode conduzir outro cego? Ambos cairão numa cova. Então não se engane com pessoas que ficam usando de versículos e passagens para justificar os seus meios, mas não pregando aquilo que é verdadeiro à luz da palavra. Pois o evangelho é transformação de vida. Se não te leva a uma nova vida, você simplesmente está se enganando.